Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aula esta que aborda o tema da população do Brasil, inclusive tem uma playlist aqui no canal, onde tem os outros vídeos sobre essa temática, tá? E essa aula especificamente vai abordar os diversos fluxos internos, tá, que existem no nosso país. Logicamente, estou falando de fluxos populacionais, tá? Que nós chamamos de migrações internas, tá? Então, quando a gente fala em migração, a gente está falando de um deslocamento de um grande conjunto de indivíduos, tá? E quando a gente fala interna, obviamente, a gente está falando em um fluxo que ocorre dentro de um país, beleza? Ou seja, é o oposto, digamos assim, da migração externa, onde, por exemplo, uma pessoa que vive no Brasil opta por viver em outro país. Mas no caso aqui desta aula, a gente vai falar das migrações internas, tá? Ou seja, a gente vai falar de fluxos que ocorrem dentro do território nacional. No caso, a gente está falando de pessoas que nascem em um determinado estado, mas elas optam por viver em outro estado, em outra região, ou até mesmo em outra cidade. Beleza? Muito bem, então tenham em mente esse conceito muito importante, que é o conceito de migração interna. Inclusive, aqui na capa do slide, vocês já conseguem ter uma noção daquilo que eu estou falando para vocês. Vocês conseguem ver, inclusive, diversas setas que mostram de onde as pessoas podem sair e para onde elas vão viver, né, uma nova etapa de suas vidas. Beleza? Muito bem, então tenham isso em mente. E o Brasil, como vocês sabem, é um país com uma enorme extensão territorial. Novamente, eu vou reforçar que é o quinto maior país do mundo. E por conta disso, nós brasileiros nós temos muitas opções de estados, regiões, cidades, para que a gente possa buscar uma melhor vida, beleza? Então, lembrando que, na maior parte dos casos, as migrações ocorrem, obviamente, porque as pessoas buscam melhores condições econômicas e sociais, por exemplo, tá? Isso foi algo que teve um maior estímulo, né, a partir também da segunda metade do século XX, beleza? Então, tenham em mente, obviamente, essa questão, tá? As pessoas buscam melhores condições de vida, né? Às vezes pode ser um salário melhor, um ambiente mais tranquilo, menos estressante, uma cidade com uma melhor infraestrutura de saúde, de saneamento básico e também de segurança, que é um problema que afeta bastante muitas cidades e muitas regiões do nosso país. Beleza? Então tenham isso em mente. Então, reforçando aquilo que eu acabei de falar para vocês, motivos são diversos. Aqui eu coloquei uma listinha, tá? De motivos que ocorrem bastante aqui no nosso país, beleza? Então a gente está falando em busca de melhores condições, tá? Que inclui esses aspectos citados aqui. Busca de melhores empregos, tá? Às vezes a pessoa está recebendo um salário baixo na sua cidade, recebe uma proposta melhor em outra cidade, em outra região, aí ela busca, né, essa melhor condição, o que acaba por fazer com que ela mude de cidade e de região, beleza? Também a gente pode citar a questão da educação, beleza? Às vezes a pessoa não vive em uma cidade que não tem uma universidade que oferte um curso que ela deseja estudar, tá? Ou seja, às vezes ela passa no vestibular em outra cidade, outra região, e isso faz com que ela também tenha que se deslocar. E também a gente pode citar crises econômicas, tá? Às vezes numa cidade, uma região, uma empresa muito importante que oferta muito trabalho, né, para uma cidade. Isso acontece em muitas cidades pequenas, né, do nosso país. E quando essa empresa fecha as portas, muitas pessoas ficam desempregadas e buscam então buscar, buscam melhor dizendo, novas regiões e novas cidades.
beleza? E também a gente pode citar, infelizmente, a questão da violência, que assola muitas cidades do nosso país. Às vezes a pessoa é sequestrada, às vezes é assaltada, né, violentada. Isso gera um trauma e faz com que essa pessoa também resolva buscar uma vida mais segura, longe da terra onde ela vivia. Também a gente pode citar, eu coloquei aqui também, questões ambientais. Aqui no caso a gente pode citar o problema da seca que assola o sertão nordestino, ok? Esses são os principais motivos, tá? Quando a gente fala em Brasil, beleza? Logicamente que as migrações também são ocasionadas por outros motivos, outras causas, certo? Algumas que não fazem parte da realidade do nosso país, ainda bem. Por exemplo, em muitos países existem perseguições ideológicas, políticas, religiosas, guerras civis, que fazem com que as pessoas tenham que buscar novas e melhores condições de vida em outras partes do planeta. Beleza? Muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão dos motivos e das causas que muitos dos brasileiros, né, presenciam, tá, e que fazem, consequentemente, com que eles busquem melhores condições de vida. Beleza? Muito bem. E, para finalizar a aula de hoje, eu vou citar os principais fluxos internos. Tá? Lembrando que esta aula é sobre migrações internas, migrações que ocorrem dentro do nosso país. Aqui o principal fluxo, bem famoso, é o fluxo do Nordeste para o Sudeste, que está sendo exemplificado aqui no mapa, aqui em amarela região Nordeste, e as setas indicam a direção que muitos nordestinos tomaram, principalmente entre os anos 50 e 80, tá? Décadas na qual o Sudeste presenciou um enorme desenvolvimento da sua economia, tá? Principalmente por conta do crescimento da sua indústria, tá? Inclusive, falei bastante disso na aula passada. Crescimento esse que se deu principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Então, quem for principalmente na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana do Rio, vai encontrar muitos nordestinos e muitos descendentes de nordestinos, beleza? E muitos desses nordestinos, eles saíram principalmente da região do Sertão, tá? Como vocês já devem ter ouvido falar, o Sertão é essa região mais do interior do Nordeste, tá? Mais afastada do Oceano Atlântico. Região essa que é muito marcada pelo problema da seca, tá? Então, uma região que até hoje tem o menor desenvolvimento do seu setor econômico, principalmente do seu setor industrial. Então, muitas pessoas perderam emprego, não encontravam emprego, a questão do desemprego alta, né? Baixa renda, tudo isso provocou esse tipo de migração, certo? Muito bem. E depois nós temos também uma migração mais recente, tá? Que é a migração do Sudeste para o Nordeste. Migração essa que também é chamada de migração de retorno. Isso quer dizer o quê? Muitos daqueles imigrantes nordestinos que vieram para o Sudeste, tá? Depois de conseguir uma renda significativa, eles acabaram por voltar, melhor dizendo, por voltar ao Nordeste, tá? Muito por conta também de questões sentimentais, familiares, né? Mas também porque o Nordeste começou a ter, desde o final da década de 90, né, o maior desenvolvimento econômico, tá? Principalmente em algumas cidades polos, tá? Além, obviamente, do enorme desenvolvimento também que algumas cidades do litoral do Nordeste possuem hoje em dia. Cidades essas que ofertam muitos serviços, né, em diversos setores da economia. Tá? Então, a gente pode falar no setor industrial, no setor comercial, no setor de serviços, turismo,
e etc. Tá? Então, começou a atrair esse pessoal nordestino para que eles pudessem voltar para a sua região, para as suas cidades natal. Ok? Muito bem. E muitos desses nordestinos, tá? Eles vieram nas décadas de 60, 80, muitos têm mais de 40 anos, e também a gente pode citar filhos desses migrantes nordestinos, beleza? Então não se esqueçam que recentemente esse tipo de migração é também uma migração muito importante e que vale a gente mencionar aqui nesta videoaula. A migração de retorno que é feita do Sudeste para o Nordeste. E falando ainda em Nordeste, nós temos que saber também que os nordestinos, muitos, não optaram por buscar melhores condições de vida no Sudeste. Tá? Muitos nordestinos foram atraídos nas décadas de 50 e 60 para a atual capital do Brasil, a cidade de Brasília, que, como vocês sabem, é uma cidade muito nova, uma cidade que teve que ser construída, tá? De certa forma, não é uma cidade, como vocês já devem saber, não é uma cidade que nasceu de forma espontânea, é uma cidade planejada, beleza? E para que ela pudesse nascer, muitos migrantes nordestinos foram atraídos pelo governo para essa região aqui, tá? Onde está o Distrito Federal, que está dentro da região do Centro-Oeste. Tá? Então, Brasília e o seu nascimento deve muito ao trabalho braçal de muitos nordestinos que, obviamente, foram trabalhar principalmente na construção civil. Tá? Muitos, a maior parte, melhor dizendo, era composta por homens. Tá? Homens esses que eram pouco instruídos, tá? E que viram uma oportunidade, né, de começar uma nova vida juntamente com essa nova cidade que é a atual capital do Brasil. Beleza? Então não se esqueçam também desse importante fluxo para o nosso país. E por fim, um fluxo que também tem que ser destacado, aqui já um mapa diferente, não consegui encontrar um mapa com as mesmas cores dos demais, tá? Mas aqui a gente consegue entender a ideia também. Aqui no caso, vocês podem ver que a região sul está marcada pela cor vermelha, tá? E as setas indicam que muitos sulistas, tá? Buscaram melhores condições de vida onde? Aqui no centro-oeste e também, digamos assim, na região sul, na parte sul, melhor dizendo, para não confundir, na parte sul da região norte, tá? Então, quando a gente fala em centro-oeste, a gente está falando aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, e a gente pode citar também os estados do norte, como Rondônia, Pará, e também a gente pode citar também aqui Tocantins, tá? Ou seja, pessoas do sul do país, relembrando que o sul é constituído por 3 estados, aqui Paraná, aqui abaixo temos Santa Catarina e o estado mais ao sul que é o Rio Grande do Sul, tá? Então a gente está falando em gaúchos, catarinenses e paranaenses, tá? Muitos homens, muitas famílias buscaram melhores condições de vida no centro-oeste e também em alguns estados da região norte, ok? E eles buscaram fazer o quê nesses estados? Eles buscaram aqui novas terras para plantio, principalmente de soja, um exemplo, e também terras para a criação de gado. Beleza? Então a gente está falando de pessoas ligadas ao primeiro setor da economia, tá? Então a gente está falando em agricultura e pecuária. Beleza? Então tenho isso também em mente. E esse fluxo, né, proporcionou um maior desenvolvimento para o Sudeste, tá? E para essas partes aqui da região Norte, que até hoje são regiões com uma baixa densidade populacional. E antes desse fluxo, a densidade populacional era ainda mais baixa e tinha uma economia bem
incipiente, beleza? Então, do ponto de vista econômico, o Centro-Oeste e alguns estados da região Norte contaram bastante com a ajuda desse pessoal vindo do Sul. No entanto, é importante citar que essa região aqui é chamada como a região da fronteira agrícola, tá? Ou seja, essa é uma região próxima da floresta amazônica, tá? Por isso, muitos cientistas, institutos e ONGs não viram com bons olhos, tá? Esse tipo de migração, já que eles alegam, né, que esses fazendeiros sulistas contribuíram também para o aumento do desmatamento, uma questão polêmica, tá? Até por isso eu estou citando aqui com relativo cuidado. Mas o fato é que houve sim esse fluxo muito importante de pessoas saídas do sul para o centro-oeste e para a parte mais sul da região norte. Tá? Então, não se esqueçam também desse importante fluxo. Beleza? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado. A aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido o que é migração interna, tá? Compreendido que o Brasil é um país com muitos fluxos, esses são os principais, ok? E que tenham compreendido também algumas das causas e dos motivos que fizeram e que fazem até hoje em dia com que muitas pessoas deixem as suas cidades, os seus estados e as suas regiões em busca de uma melhor vida, ok? Então, desejo bons estudos a todos e tchau, tchau.